A luta prosseguiu na herdade. O patrão chamou-me. Ouvi os rumores. Afeta o trabalho. Defendi-me, mas ele reduziu tarefas, isolando-me. Amigos da aldeia viravam costas, sussurrando, pecado. Internamente debatia, fugir para Lisboa ou submeter-me. Uma noite, sozinho nos campos, confrontei o medo. Assumir significava liberdade, mas perda. A culminação veio num jantar familiar tenso. O pai reuniu todos. Renuncia ou vai-te embora. Levantei-me. Aceito-me como sou. Se não me querem, parto. Gritos ecoaram. Ele chamou-me desilusão, atirando objetos. Saí no escuro, o coração em pedaços. Liguei a Miguel pela última vez. Acabou. Escolho-me a mim. Ele chorou, mas concordou. O rompimento era final. No dia seguinte, arrumei malas. A família tentou dissuadir, mas mantive firme. Parti para o Ribatejo, alugando uma casa pequena. A batalha emocional terminara. Perdi laços, mas ganhei integridade. O conflito resolvido, restava reconstruir. A redenção surgiu meses depois. Ao aceitar-me plenamente, reconciliei-me com partes da família, provando que a verdade liberta mais do que fere. A justiça veio devagar, transformando perda em esperança e ensinando que o amor próprio vence qualquer julgamento. Hoje, vivo com paz, sabendo que assumir identidades escondidas traz aceitação verdadeira. Instalado no Ribatejo, matriculei-me em agronomia à distância, focando em inovação sustentável. O patrão antigo, arrependido, ofereceu referências. Colegas do Congresso contactaram, apoiando sem julgar. Encontrei uma comunidade local que aceitava a diversidade, grupos de apoio LGBT rurais, onde partilhei a história sem medo. Miguel procurou terapia em Lisboa, reconciliando-se com o pai. Ligou uma vez. Aprendi com o erro. Obrigado por me forçares a crescer. Perdoei, mas o passado ficou lá. Lição de que traição fere, mas fortalece. A família evoluiu. A mãe visitou, chorando arrependimento. O pai, relutante, enviou mensagens neutras. Vizinhos da aldeia, influenciados por mudanças sociais, pararam sussurros. Vivo agora com esperança. Trabalho numa cooperativa inclusiva, planeando projetos agrícolas. O amor pode voltar, mas priorizo autoaceitação. A moral é clara. Enfrentar medos traz justiça. Esconder perpétua dor. Se lutas com segredos, assume. A redenção espera, e a sociedade muda com coragem. A partir daí, os dias tornaram-se um turbilhão. No Congresso, eu fingia concentração nas palestras sobre fertilizantes orgânicos, mas a mente estava em Miguel. À noite, no apartamento, explorávamos aquela atração em segredo. Conversas sussurradas sobre medos partilhados, toques que escalavam para abraços intensos. Ele contava da sua juventude em Lisboa, das primeiras experiências escondidas, do alívio de viver numa cidade onde a orientação não era tabu. Eu admitia o meu isolamento no Alentejo, as noites a questionar-me, o terror de decepcionar o pai, homem rude que via na tradição a única lei. E se alguém descobre? Logramos uma vez, após um momento de intimidade. Miguel respondeu. Enfrentamos juntos. Mas eu duvidava. A família ligava diariamente, o patrão esperava relatórios, e o peso da aldeia pairava como uma ameaça. O conflito explodiu no terceiro dia. Recebi uma mensagem do meu tio, que vivia nos subúrbios de Lisboa. Vem almoçar domingo. A tia faz cozido. Traz o Miguel. Aceitei sem imaginar o risco. Miguel hesitou. Eles são conservadores como os teus pais. Pode dar mal. Ignorei, achando que podíamos disfarçar. Mas a visita foi um erro. No almoço, o tio notou os nossos olhares cúmplices. Vocês andam muito juntos. Cuidado com as companhias da capital, disse ele com um tom acusador. Miguel corou, e eu mudei de assunto para o Congresso. Mais tarde, sozinho com o tio na cozinha, ele pressionou.
Ouvi rumores sobre o teu primo. Ele é daqueles. Neguei veementemente, mas o coração batia descompassado. Saímos dali com a tensão no ar. E no carro, Miguel explodiu. Vês, é isso que nos espera. Discutimos pela primeira vez. Eu culpava-o por ser óbvio, ele a mim por covardia. A napuga crescia, o amor nascia, mas o medo de exposição ameaçava destruí-lo. Nos dias seguintes, o congresso prosseguiu, mas eu mal ouvia as discussões sobre quotas agrícolas. Miguel e eu alternávamos entre paixão e brigas sussurradas. Uma noite, após uma palestra sobre inovação rural, ele propôs fugirmos para um bar discreto. Aceitei, precisando de escape. No local, com música baixa e pouca luz, bebemos vinho tinto e falamos abertamente. Quero-te na minha vida, João, mas não aguento esconder, disse ele. Respondi que na aldeia era impossível. O pai cortaria laços, os vizinhos ostracizariam. O beijo ali, público mas escondido, foi interrompido por um conhecido do congresso que entrou. Escondemo-nos, o pânico a subir. Isto não pode continuar assim, murmurei. Miguel concordou, mas os seus olhos pediam mais tempo. A tensão atingiu o pico quando recebi uma ligação da aldeia. O pai, desconfiado pela minha demora em responder mensagens, questionou. O que se passa aí em Lisboa? O teu tio diz que andas estranho. Menti sobre cansaço, mas o cerco apertava. Miguel, ao ouvir, propôs confrontarmos tudo, mas eu recuei. Não estou pronto, admiti. Aquela noite terminou em silêncio frio, o conflito interno a devorar-me. Desejava-o, mas o preço parecia alto demais. O congresso aproximava-se do fim, e com ele, a decisão inevitável, voltar à aldeia e enterrar tudo, ou arriscar e enfrentar o mundo. A napuga não parava de crescer, como uma tempestade a aproximar-se do horizonte alentejano. Ele confessou primeiro. Quero-te mais do que admito, João, e isso assusta-me tanto como a ti. Aquelas palavras, ditas no escuro do carro após o beijo impulsivo, foram o detonador que transformou curiosidade em dependência. O que começou como uma atração proibida evoluiu para uma rede de segredos que nos unia e nos destruía ao mesmo tempo. No congresso, os dias seguintes foram um equilíbrio precário entre dever e desejo, com a tensão a crescer como uma dívida impagável. Regressamos ao apartamento após a briga no carro, mas o silêncio não durou. Miguel quebrou-o ao propor uma trégua. Vamos falar a sério, sem fugas. Sentamo-nos à mesa da cozinha e ele abriu-se sobre a sua vida em Lisboa, as relações passadas escondidas de familiares, o medo constante de ser rotulado. Aqui na capital, é mais fácil disfarçar, mas contigo é diferente. Sentes o mesmo? Zrenia perguntou. Admiti que sim, revelando as noites insones no Alentejo, questionando atrações que negava para sobreviver à pressão da aldeia. As confissões fluíram. Eu falei do pai, que via na tradição o único caminho, e das expectativas de casar com uma mulher da terra. Ele contou de rejeições antigas que o tornaram cauteloso. O diálogo aproximou-nos, e o toque que se seguiu foi inevitável. Um abraço que escalou para beijos intensos, selando um pacto silencioso. No congresso do dia seguinte, a proximidade complicou tudo. Durante uma sessão sobre subsídios agrícolas, Miguel sentou-se ao meu lado novamente, a mão roçando na minha sob a mesa. O gesto acelerou, mas ignorei os olhares curiosos de outros produtores. À pausa, um colega alentejano aproximou-se. Vocês parecem inseparáveis. Cuidado, a capital corrompe. Ri forçado, mas as palavras semearam dúvida. Miguel notou, e no carro, confrontou-me. Vês? Já desconfiam. Quanto tempo até explodir? Argumentei que era paranoia, mas internamente o conflito crescia. Desejava-o, mas o risco de exposição à família
pairava como uma sentença. Decidimos arriscar mais. Numa noite livre, fomos a um bar discreto em bairro alto. A música alta camuflava as nossas conversas íntimas. Ele planeava o futuro, sugerindo que eu ficasse em Lisboa após o congresso. Eu hesitava, preso à herdade e ao patrão que financiara a viagem. Podíamos começar algo real, insistiu ele. Bebemos vinho e o álcool soltou barreiras. Dançamos colados, ignorando olhares alheios. Mas um conhecido do tio entrou no bar, forçando-nos a separar. Quase fomos apanhados. Sussurrei no táxi de volta. Miguel riu, mas a tensão era palpável. O desejo aprofundava-se, mas cada passo aumentava o perigo. Os dias seguintes intensificaram a ligação. No congresso, partilhávamos ideias. Eu explicava técnicas rurais. Ele sugeria inovações digitais para a agricultura. À noite, no apartamento, os momentos de intimidade tornavam-se rotina. Toques que exploravam limites, conversas sobre medos partilhados. Ele admitiu ter sofrido bullying na juventude por ser diferente. Eu confessei tentativas falhadas de namoros forçados para agradar a família. Juntos, podemos enfrentar isso, disse ele uma vez, após um abraço prolongado. Mas o conflito interno escalava. Recebi uma chamada do pai, questionando demoras. O que fazes aí tanto tempo? O tio diz que andas distraído. Menti sobre networking, mas o cerco apertava. A tensão culminou numa discussão acesa. Após uma palestra sobre sustentabilidade, Miguel propôs visitarmos um evento LGBT-friendly em Lisboa. Recusei veementemente. Estás louco? Se alguém vê... Ele acusou-me de covardia. Queres-me, mas não assumes. Brigamos feio, com acusações voando. Eu culpava-o por pressionar. Ele a mim por negar. Reconciliamo-nos com um beijo apaixonado, mas o dano estava feito. O amor crescia, mas rachado por medos. No fim da semana, o congresso aproximava-se do término, e com ele, a pressão para decidir. Miguel sugeriu prolongar a estadia. Eu hesitei, sabendo que voltar à aldeia significava enterrar tudo. A napuga não parava. Cada dia aprofundava a relação, mas aproximava o inevitável confronto com a realidade. Uma ligação surpresa do tio acelerou o caos. Vem jantar amanhã. Precisamos falar sobre o teu comportamento. Aceitamos, mas o pânico instalou-se. No carro para lá, Miguel apertou a minha mão. Enfrentamos juntos. Mas eu duvidava. O desejo era forte, mas o medo de perder tudo era mais. A relação aprofundava-se em segredos, mas as fissuras cresciam, prontas para arrebentar. A traição veio sem aviso. Miguel, pressionado pelo tio durante o jantar, negou tudo sobre nós, culpando-me como o influenciador mau da capital. O choque paralisou-me. Anos de confiança desfeitos num instante, expondo-me ao julgamento familiar que eu tanto temia. A crise explodiu ali, transformando amor em dor crua, com o mundo a desabar à minha volta. O jantar na casa do tio começou tenso. Sentados à mesa, o cozido à portuguesa fumegava, mas o ar era pesado. O tio, homem de tradições ferrenhas, lançou o primeiro dardo. Ouvi rumores sobre vocês. Isso é verdade? Miguel hesitou, os olhos baixos, e então cedeu. Não é nada sério, tio. O João é que trouxe essas ideias da aldeia. As palavras acertaram como facas. Ele traía-me para se proteger, jogando-me aos lobos. Protestei. Isso não é verdade. Mas o tio interrompeu. Cala-te. Trouxeste vergonha à família. A tia chorava em silêncio, e o primo mais novo olhava confuso. Saí dali furioso, Miguel atrás de mim pedindo perdão no carro. Foi pânico, João. Não queria. Mas o dano estava feito. A negação dele confirmava os piores medos. A notícia espalhou-se rápido. No dia seguinte, o pai ligou da aldeia. O teu tio contou tudo. És uma desilusão.
Volta imediatamente. O patrão, informado por fofocas, questionou a minha fiabilidade. Isso afeta o trabalho na herdade. No congresso, colegas sussurravam, isolando-me nas pausas. Miguel tentava contactar, mas ignorei. A traição doía mais que rejeição. Ele recuava, aterrorizado com o estigma social, deixando-me sozinho contra o vendaval. A pressão societal intensificou-se. Na aldeia, vizinhos comentavam: o filho do velho Ricardo anda com maus caminhos. A família reuniu-se via chamadas, condenando abertamente. O pai ameaçava deserdar-me. A mãe suplicava que curasse aquilo. Miguel, por seu lado, enfrentava o mesmo do pai dele. Ou assumes e sais de casa, ou negas tudo. Ele escolheu negar, traindo-nos mais ao espalhar que era uma fase minha. O amor tornava-se unrequited. Eu ainda sentia, mas ele priorizava a aceitação familiar. O conflito escalou no congresso final. Durante uma mesa redonda sobre inovação, um orador tocou em diversidade no setor agrícola e um produtor conservador rebateu: isso não cabe no campo. Olhares viraram-se para mim e saí da sala, o pânico a sufocar. Miguel apareceu no corredor. Precisamos falar. Discutimos feio. Acusei-o de cobardia, ele de ingenuidade. A sociedade não perdoa, João. Perco tudo se assumir. Disse. Respondi. Já perdeste mim. A briga terminou em lágrimas, a crise aprofundando o abismo. De volta ao apartamento, isolei-me. Miguel implorava reconciliação, mas a traição feria fundo. Uma ligação do tio piorou. Se não paras com isso, conto a todos na aldeia. O medo de ostracismo crescia, perda de emprego, amigos, identidade. O amor, outrora esperança, virava tormento, com Miguel recuando cada vez mais. A crise atingiu o pico numa confrontação direta. Miguel apareceu no congresso, forçando uma conversa. Amo-te, mas não aguento a pressão. Admiti o mesmo, mas exigi. Escolhe, nós ou o medo. Ele hesitou, e a hesitação foi a resposta. Traição final. Saí dali destruído, a napuga a consumir-me. A família pressionava para voltar. O mundo fechava-se. O que restava era dor, incondicional, isolado, questionando tudo. O confronto final explodiu na aldeia. O pai, furioso com as revelações, exigiu que eu negasse tudo ou saísse de casa para sempre. A escolha rasgou-me ao meio. Assumir a verdade significava perda total, mas negar era trair-me a mim mesmo. A luta interna culminou ali, transformando dor em decisão irreversível. Voltei ao Alentejo no dia seguinte ao congresso, o coração pesado. A herdade parecia a mesma, mas eu mudara. O pai esperava-me na porta, olhos frios. Senta e explica. Revelei tudo. A atração por Miguel, os momentos em Lisboa, a traição. Ele explodiu. És uma vergonha. Sai daqui. A mãe chorava, suplicando. Pensa nos netos que nunca terás. Irmãos mais novos olhavam chocados, e vizinhos, já informados, evitavam-me. A batalha começara. Defendi-me. É quem sou, pai. Não escolhi. Ele rebateu com acusações de influências urbanas, ameaçando cortar laços. Miguel ligou nessa noite. Perdoa-me, João. Quero tentar de novo. Mas a traição ainda doía. Exigi compromisso. Assume publicamente ou acaba. Ele hesitou. A família não permite. Rompemos ali numa conversa crua. Adeus, Miguel. O medo venceu. O desejo deu lugar à realidade. O amor terminava, deixando vazio. A luta prosseguiu na herdade. O patrão chamou-me. Ouvi os rumores. Afeta o trabalho. Defendi-me, mas ele reduziu tarefas, isolando-me. Amigos da aldeia viravam costas, sussurrando, pecado. Internamente debatia, fugir para Lisboa ou submeter-me. Uma noite, sozinho nos campos, confrontei o medo. Assumir significava liberdade, mas perda. A culminação veio num jantar familiar tenso. O pai reuniu todos.
Renuncia ou vai-te embora. Levantei-me. Aceito-me como sou. Se não me querem, parto. Gritos ecoaram. Ele chamou-me desilusão, atirando objetos. Saí no escuro, o coração em pedaços. Liguei a Miguel pela última vez. Acabou. Escolho-me a mim. Ele chorou, mas concordou. O rompimento era final. No dia seguinte, arrumei malas. A família tentou dissuadir, mas mantive firme. Parti para o Ribatejo, alugando uma casa pequena. A batalha emocional terminara. Perdi laços, mas ganhei integridade. O conflito resolvido, restava reconstruir. A redenção surgiu meses depois. Ao aceitar-me plenamente, reconciliei-me com partes da família, provando que a verdade liberta mais do que fere. A justiça veio devagar, transformando perda em esperança e ensinando que o amor próprio vence qualquer julgamento. Hoje, vivo com paz, sabendo que assumir identidades escondidas traz aceitação verdadeira. Instalado no Ribatejo, matriculei-me em agronomia à distância, focando em inovação sustentável. O patrão antigo, arrependido, ofereceu referências. Colegas do Congresso contactaram, apoiando sem julgar. Encontrei uma comunidade local que aceitava a diversidade, grupos de apoio LGBT rurais, onde partilhei a história sem medo. Miguel procurou terapia em Lisboa, reconciliando-se com o pai. Ligou uma vez. Aprendi com o erro. Obrigado por me forçares a crescer. Perdoei, mas o passado ficou lá. Lição de que traição fere, mas fortalece. A família evoluiu. A mãe visitou, chorando arrependimento. O pai, relutante, enviou mensagens neutras. Vizinhos da aldeia, influenciados por mudanças sociais, pararam sussurros. Vivo agora com esperança. Trabalho numa cooperativa inclusiva, planeando projetos agrícolas. O amor pode voltar, mas priorizo autoaceitação. A moral é clara. Enfrentar medos traz justiça. Esconder perpétua dor. Se lutas com segredos, assume. A redenção espera, e a sociedade muda com coragem.